Agora vamos fazer outro exemplo abordando transformação de deformação. Como nós estamos vendo, temos um elemento infinitesimal que está sofrendo deformações, sendo que a deformação em x vale menos 200, deformação em y vale 100 e deformação no plano xy cisalhante vale 150. Tudo multiplicado por 10 dá menos 6. Esse exemplo B é bem parecido com o exemplo A. A única diferença é que os sinais das deformações normais os sinais das deformações normais estão invertidos. No exemplo A, a deformação na direção x era positiva e a deformação na direção y era negativa. Agora, no exemplo B, a deformação normal na direção x é negativa e a deformação normal na direção y é positiva, né? Então, tem essa pequena diferença que vai influenciar nos resultados. E nesse caso, nós queremos encontrar as deformações principais e a direção onde essas deformações principais atuam. Então, inicialmente, para encontrar as deformações principais, nós vamos aplicar a equação 10.9. Com essa equação, será possível encontrar as deformações principais 1 e 2. Continuando, vamos aplicar aquela equação, então. Eu tenho que a deformação principal vai ser igual a deformação em x mais deformação em y, tudo isso dividido por 2, mais ou menos raiz de deformação em x menos deformação em y, dividido por 2, ao quadrado, mais deformação xy sobre 2 ao quadrado também, tudo isso dentro da raiz. Bom, vamos substituir agora. Agora eu vou ter menos 200 mais 100 sobre 2. Mais ou menos raiz de menos 200 menos 100 sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado, mais 150 sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter menos 50, mais ou menos. Tenho a impressão que o resultado vai ser parecido ao exemplo anterior, porém com sinais diferentes. Eu tenho essa impressão. Tá, aqui é negativo, mas tanto faz, porque eu vou levar ao quadrado e vai sumir o sinal. Depois 75 ao quadrado, mais raiz. Então o que eu estava supondo aconteceu. 167,7. Tudo isso multiplicado por 10 a menos 6. Então podem perceber que no exemplo anterior eu tinha obtido 50 mais ou menos 167,7. Agora nesse exemplo, exemplo B, onde foi alterado o sinal da deformação na direção x e o sinal da deformação na direção y, obviamente que houve uma alteração dos sinais, como vocês estão vendo. Então, o processo é bem semelhante, porém os resultados estão um pouco diferentes, um pouco por causa dos sinais. Então, o que eu vou ter? Deformação igual
Vamos usar maior em 1. Eu vou ter então 117,7 vezes 10 a menos 6. Deformação em 2, menos 217,7 vezes 10 a menos 6. Então, com isso nós encontramos as deformações principais. Agora nós queremos encontrar a direção onde essas deformações principais atuam em relação ao eixo das abscissas. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos encontrar um ângulo aplicando a equação 10.8 para encontrar o θp e aplicando a equação 10.10 para encontrar o θc. Essas equações constam no capítulo 10 do livro de Resistência dos Materiais, cuja o autor é o Hibbeler, né? Que é o livro que nós estamos usando como base. Então vamos aplicar a equação 10.8 e a equação 10.10. Então, θp então, tangente de 2θp vai ser igual deformação cisalhante sobre deformação em x, deformação em y. Tangente de 2θc vai ser igual a menos deformação em x menos deformação em y sobre deformação xy. Então, eu vou ter arco, vou botar assim, θp é igual a 1/2 vezes arco tangente de quanto? De 150 sobre menos 200 menos 100. Depois eu tenho θc meio arco tangente de vou botar aqui menos 200 menos 100, 150. Então eu vou ter θp igual θc igual, vamos calcular, 150 sobre menos 300, tirar o arco tangente e multiplicar por, dividir por 2, menos 13,3. Já vou fazer a outra também, 200 negativo, 100 negativo, negativo positivo, 150 divide. Arco tangente, divide por 2, 31,7. Então o sentido de rotação ficou invertido em relação ao exemplo anterior. 31,7 graus. Então, nós encontramos as deformações principais e também encontramos a direção das deformações principais. Porém, para nós termos certeza, nós precisamos aplicar a equação de transformação de deformação para saber a direção de cada deformação principal, né? Então, vamos aplicar a equação 10.5. A equação 10.5 fornece a deformação na direção x', ou seja, a deformação transformada. Então eu vou introduzir no lugar do θ o valor de θp para encontrar a deformação transformada na direção x'.
e com isso ter certeza em qual direção atua cada deformação principal. Vamos lá então. Aplicando a equação 10.5. Deformação em x mais deformação em y sobre 2 mais deformação em x menos deformação em y sobre 2 cosseno de 2θ mais 2 seno de 2θ. Substituindo agora. O que eu tenho? Eu tenho menos 200 mais 100 sobre 2 mais menos 200 menos 100 cosseno de menos 26,6 graus mais 150 sobre 2 seno de menos 26,6 graus. Vamos lá então, deformação da direção x' vai ser igual a 200 negativo, 100 positivo, sobre 2. 200 negativo, 100 negativo, sobre 2, 26,6 negativo, vou tirar o cosseno, multiplicar. Depois, 150 sobre 2, 26,6 negativo, tiro o seno e agora multiplico e agora eu vou somar tudo. Eu obtive então menos 217,7 vezes 10 na menos 6. Então, o que eu fiz? Nesse caso, eu coloquei o valor da deformação máxima em 1 e o valor da deformação mínima em 2. Porém, o ângulo θP é o ângulo da deformação 2, né? Então percebam que para nós termos certeza do ângulo em relação a cada deformação principal, nós precisamos aplicar a equação da transformação da deformação para ter a certeza em relação a qual ângulo é a deformação principal, né? Qual o ângulo de cada deformação principal. Foi isso que essa equação nos informou, porque agora eu sei que essa deformação principal está na direção de 31,7 graus e essa deformação principal está na direção de menos 13,13 graus, ambas em relação ao eixo das abscissas. Como que eu descobri isso? Porque quando eu introduzi na equação da transformação de deformação, que é a 10.5, né? Quando eu introduzi nessa equação de transformação de deformação o ângulo θP, que é igual a 13,13 graus negativo, eu obtive a deformação transformada de menos 217,7, que coincide com a deformação 2, que é uma das deformações principais, né? Então, resumindo, a deformação principal 1 está na direção θC de 31,7 graus. E a deformação principal 2 está na direção θP de menos 13,13 graus. Certo? E se eu aplicasse e se eu introduzisse nessa equação um ângulo de 31,7 graus, eu iria obter este valor, né? Então, com isso, eu concluo este exemplo.